Olá, bom dia, obrigado por estarem presentes. O meu nome é Pedro Castanho, sou Lead Auditor, em continuidade de negócio e noutras normas, mas em continuidade de negócio é o que nos traz aqui hoje. Trabalho com normas desde 2022, eh, 2002, peço desculpa, desde 2002, e ocorreu-nos fazer este webinar na sequência da recente disrupção que aconteceu com o apagão e com as consequências que ele teve para muitos negócios. Hum, a norma continuidade de negócio, como vamos ver nesta hora que estamos juntos, tem um conjunto de ferramentas que nos permitem, ah, ir um pouco mais longe do que o pensamento baseado em risco e tomar, mas está muito associado a isso e também, associada a como é que estamos organizados, para além da associação ao risco, que outras atividades à volta de uma disrupção devemos ter. Eu preparei aqui, um pequeno, um pequeno pulo, só para saber, é só responder, não tem, é super confidencial, não tem nada, e era só perceber como é que as vossas organizações reagiram durante o apagão. Se quiserem fazer o favor de colaborar, obrigado às pessoas que já colaboraram. Ora bem, já temos aqui algumas participações, vou terminar, hum, era só termos aqui uma pequena introdução e que no fundo tem a ver diretamente com o que nos traz aqui hoje. Dois dos nossos colegas dizem que estavam preparados, o que é ótimo, e 9 dos nossos colegas que participaram diz que não estava preparado, mas a organização não estava preparada, mas os prejuízos não foram relevantes. Ok, muito obrigado. Como referenciei, este não tinha nenhum caráter a não ser o enquadrar, deste deste tema. O o nosso programa para hoje é, falar um pouco sobre os objetivos da norma, explorando os seus conceitos básicos, identificar, os benefícios de, ter um programa para a continuidade de negócio, falar um pouco do processo de certificação, e partilhar convosco algumas recolhas de dados de alguns casos de continuidade de negócio, de casos de sucesso em organizações que tinham, continuidade de negócio. Bom, a norma 22301 é uma norma do grupo das normas ISO, vai na, ah, já é a terceira ou quarta versão e o que pretende é, como tinha dito, ter um conjunto de ferramentas que permitam à organização reagir, preparar-se para evitar disrupções e
reagir o mais eficazmente possível às, às disrupções que eventualmente surjam. Como sabemos, aliás, e a propósito, os riscos têm vindo a subir, os ciberataques estão cada vez mais por aí, desastres naturais também sabemos que ouvimos nas notícias, felizmente, bom, mas ainda há organizações ligadas à agricultura ou outras, ainda há pouco tempo, eu julgo que foi na Covilhã, mas não tenho a certeza, caiu granizo muito grande com um conjunto de, de prejuízos e nós hum, esquecemos que este tipo de situações hoje em dia, até pelas alterações climatéricas, não por acaso, hoje em dia as normas desde há 2 anos obrigam a que quando olhamos para os interesses das partes interessadas também façamos e para o contexto organizacional façamos uma reflexão sobre os efeitos das alterações climatéricas nos nossos negócios, precisamente numa tentativa de alertar que devemos estar atentos ao que possa acontecer às nossas organizações, em situações destas. A instabilidade económica, e nós vivemos numa situação atual, em que a instabilidade económica é elevada, e ainda ontem, ontem, o governador do Banco de Portugal chamava a atenção para a mudança constante de tarifas, não tarifas, o que provoca em termos de efeitos negativos nas economias, por atraso, incertezas no investir ou não investir, incertezas nas decisões tomadas e, portanto, são realidades que aqui há uns anos pareciam estar afastadas, mas que os tempos atuais nos trazem a criar disrupções, em alguns casos também a criar oportunidades, como em tudo na vida há, há duas faces das moedas, mas claramente a requerer estarmos com atenção. As pandemias, todos nós passamos por ela. Ontem houve um acordo da Organização Mundial da Saúde sobre questões das pandemias, que parece ser importante para que haja uma reação eh, mais efetiva a situações destas, mas nós sabemos entre as boas intenções e o pôr em prática estes tipos de medidas que, no fundo, são de efeito de impacto mundial, muitas vezes as regras são positivas e estão lá, mas depois demoram tempo a pôr em prática. E as falhas tecnológicas, como nós tivemos recentemente com o apagão, interrupções em sistemas e serviços essenciais para a operação diária. Uh, eu trabalhei muito tempo em Moçambique e os meus amigos moçambiques disseram-me nesse dia que podiam exportar geradores porque estão habituados a estar preparados para essa disrupção da energia. Uh, Como sabemos, nunca perdemos a oportunidade para uma boa piada e meteram-se comigo por causa disso. A questão é que, de facto, há organizações que estavam preparadas, dois colegas nossos responderam há bocadinho àquele pequeno questionário, disseram que as suas organizações estavam preparadas, e há organizações que julgavam que estavam preparadas, mas afinal as coisas não funcionavam, e há organizações que não estavam preocupadas com a disrupção, não lhes ocorria estar preocupadas com a disrupção. Se é certo que a pandemia trouxe muitas, muitas preocupações ao nível da disrupção, também é certo que temos tendência para não olhar para estas preocupações com a profundidade que requerem.
Eu acho importante ter em conta que as medidas, que tomamos têm que ser economicamente viáveis. Não nos conseguimos proteger contra tudo. Eu recordo muitas vezes, não sei se está presente alguém que já teve formação comigo, mas eu muitas vezes dou este exemplo em muitas ações de formação desta temática e de outras, que eh, organizações como, por exemplo, os supermercados, garantem que haja o mínimo de roubos possível, mas não garantem que haja 100% de roubos. Porquê? Porque o custo entre as medidas para garantir 100% de roubo e aquilo que conseguem roubar com as medidas que estão tomadas, o custo de evitar a 100% era maior do que aquilo que se consegue roubar. Então, há de haver sempre alguém que consegue furar o esquema. Há de haver alguém sempre que tem essa criatividade, essa capacidade, hum, mas o custo dessa operação não justifica face ao impacto que, ao acontecer isso, tem nas nossas organizações. Só para terem atenção que as medidas devem ser proporcionais, nós não conseguimos estar eh, 100% preparado para tudo e, sobretudo, há riscos que temos que assumir, querer correr, porque os custos de não os correr são superiores ao risco que estamos a correr. 75% foi a taxa de interrupção, é a porcentagem de empresas que experimentaram pelo menos uma interrupção significativa anualmente. Muitas vezes, sem ter em conta isso, ou até sem olhar para os efeitos. Eh, Nós recentemente tivemos aqui uma situação com os nossos e-mails, tivemos um dia com um problema de e-mails. eh, São situações que acontecem permanentemente. Algumas requerem medidas, outras não requerem medidas. No entanto, é preciso ter em conta que as taxas de interrupção estão a crescer. O custo horário, eu fiz várias pesquisas e podemos que para uma empresa média grande, anda nos 90.000 € o custo horário de uma interrupção, mesmo em Portugal. Ah, os números internacionais aqui não posso, não consegui recolher dados sobre a nossa situação, mas 25% são negócios que não voltam a abrir após uma disrupção. A importância ter em conta que olhar para as potenciais interrupções do nosso negócio, os custos que terão e quais é que carecem de medidas de proteção, é uma reflexão que eu diria hoje em dia é obrigatória na gestão das nossas organizações. Naturalmente, todas as normas têm por trás alguns princípios. A melhoria contínua, todas as normas ISO têm. Um princípio importante é o tempo de recuperação, o estabelecer objetivos mensuráveis para a restauração das operações, para quanto tempo é que é aceitável estarmos sem operações. eh, Quais são os processos críticos, portanto, quais são aqueles processos das nossas atividades que requerem medidas mais aprofundadas para garantir que continuamos no negócio e, naturalmente, a abordagem baseada em risco. Temos a norma 31.000 para fazermos uma abordagem à gestão de riscos, mas há medidas na própria norma 22.301 que já nos levam a essa própria abordagem. Eh, desde o anexo SL que todas as normas têm uma organização eh, igual, com 60 a 70% de texto eh, diferenciado, mas 30 a 40% de texto idêntico.
e todas elas têm este, este tipo de organização. Falta aqui a cláusula 9 e 10, que é a avaliação do desempenho e a melhoria, eh, mas o objetivo era só dar uma ideia que a norma já está organizada segundo o anexo SA. Bem me parecia que tinha feito, peço desculpa, afinal houve um slide que eu não apaguei, que era aquele onde não me dava jeito eh, caber, não me dava jeito de pôr naquela estrutura os 10 pontos da norma, e depois fiz este e pelos vistos por lápis não apaguei o outro. Peço desculpa. Portanto, contexto, liderança, planeamento, suporte, operação, avaliação de desempenho e melhoria, a estrutura igual a todas as normas ISO hoje em dia. Um dos aspectos importantes da norma é os BIAs, ou a análise do impacto de negócio, ou Business Impact Analysis. Porquê? Porque é dessa avaliação de impacto, é a partir dessa avaliação de impacto que nós vamos tomar medidas sobre os tempos de recuperação, os tempos de paragem, os RTOs, os RPOs e os MTTIs, que são importantes para esta análise, mesmo que posteriormente nós optemos por não requer medidas extraordinárias, ajuda-nos a pensar nos efeitos e que medidas é que consideramos úteis para estarmos protegidos perante uma disrupção. Portanto, os processos críticos são fundamentais. Determinar os impactos que, quer financeiros, quer operacionais, que essa interrupção tem na nossa organização, definir os tempos máximos toleráveis de interrupções para os processos críticos e determinar objetivos de tempo e pontos de recuperação, ou seja, quanto tempo é que é previsível para recuperar e pontos de recuperação, e se isso é tolerável ou não, porque no fundo é da conjugação destes três indicadores que vai determinar que medidas é que devemos tomar, e depois, em sede de testes, se as medidas que tomamos se adequam ou não adequam à nossa realidade organizacional. Portanto, identificar as ameaças, analisar as vulnerabilidades, avaliação da probabilidade do impacto, o desenvolvimento de estratégias perante isso e a monitorização contínua. Portanto, a avaliação de riscos tem por trás, como disse a norma 31.000, a avaliação de riscos é determinante. O que é que pode correr mal? E, como tinha dito logo ao princípio desta nossa conversa, há muitos fatores que nós não controlamos, nomeadamente desastres naturais, e outras situações de, eh, até de terrorismo, não querendo agora ter aqui uma conversa, mas de situações que são passíveis de acontecer, que nós não controlamos, e aí as medidas são o que fazer se acontecer, não tanto de prevenção. Para algumas podemos ter e outras não podemos ter. Temos sempre, no fundo, estou aqui a bater um bocado na tecla de termos sempre conta de ter uma boa relação de risco-benefício, de custo-benefício. Ou seja, tomarmos medidas que sejam viáveis para a realidade das nossas organizações. Algumas estratégias: ter fornecedores alternativos, relações com múltiplos fornecedores, não ficarmos presos. Sabemos, por exemplo, que há muitas situações em que isto é difícil, mas se lembrarmos que a França, por exemplo, há muito tempo que não acontece, espero não estar agora a alertar, mas que cada vez que há paragens dos transportes terrestres na França, uma boa parte da Europa para, porque a circulação das mercadorias fica estagnada. Há situações em que pode haver alternativas, há situações em que não pode haver alternativas. Estou a só dar algum exemplo de situações que podem causar disrupções, e algumas delas carecem de medidas ou viáveis, e outras são riscos
com os quais temos que correr. Redundância de sistemas, as infraestruturas de duplicações, hoje em dia, os espelhos informáticos, mais a cloud, mais as seguranças e a guardar as seguranças em 2 ou 3 sítios diferentes, são situações que se tornaram para muitos negócios normais, que naturalmente são determinantes porque permitem que haja uma reativação rápida do negócio e também que não haja perca de informação sensível. Nós sabemos que ao nível dos ciberataques, tem havido muitas situações que põem em causa demasiadas coisas. Ah, também sabemos, já agora também sabemos que maior parte dos ataques vem por erro humano, por utilização errada das pessoas, porque facilitaram por um momento, e, portanto, a própria cultura de proteção é muito importante em algumas situações. E esta cultura que está por trás do sistema de gestão de continuidade de negócio é trazer à nossa cultura do dia a dia esta preocupação. Então, um plano de continuidade de negócio tem, naturalmente, uma estrutura e uma organização, é um documento formal com responsabilidades e procedimentos claramente definidos, quem faz o quê numa determinada situação. Acredito que já todos tínhamos passado por exercícios de simulação de simulacros de incêndio e outro tipo de simulacros. Uh, 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 a importância que eles têm para os técnicos são fundamentais, e a cultura de testar se está a correr bem, se as medidas que nós temos se adequam à nossa realidade, são muito importantes também em sede desta norma. Como responder, procedimentos para responder aos incidentes e avaliar o impacto que esse evento teve, que essa disrupção teve na nossa organização, critérios de ativação dos planos e protocolos de comunicação às partes relevantes. Sabemos que uma grande discussão que houve no apagão foi como é que foi o critério de ativação e de comunicação durante a disrupção, e no fundo parecia-nos, pelo menos eu não posso dizer que foi porque não tenho os dados todos, mas parecia a nós, cidadãos, haver uma certa improvisação perante as situações, que felizmente se resolveram depressa, e já agora resolveram-se depressa. Eu trabalhei com a EDP quando há muitos anos, ainda a EDP era tudo EDP, agora há a REN e há outras empresas, e qualquer coisa, agora estou a ter aqui uma branca, mas não está tudo na EDP, na altura estava, e eu sei que a EDP desde sempre, e acredito que essa cultura tenha passado para a REN e as outras organizações que tratam da rede, mas sei que havia uma cultura de preocupação com a reposição rápida das situações, e não tenho dúvidas em afirmar que foi o elevado profissionalismo e essa preparação que permitiu que a disrupção fosse resolvida tão rapidamente. Parece mal porque foi lento, mas tão rapidamente quanto os meios disponíveis permitiam. Já se discutiu se deveria haver ou não deveria haver outras centrais que arrancavam autonomamente, e todas essas discussões são discussões que eu tenho a certeza que hoje em dia, para além das comissões de inquérito que estão a decorrer, estão a ser tidas, mas com os meios que havia, não tenho dúvida que o profissionalismo permitiu
que o apagão não fosse. E o estarem preparados e terem planos e saber o que é que se vai fazer foram importantes para que tenhamos estado só aquelas horas sem energia. Ou seja, as ações específicas para restaurar processos críticos dentro dos RTOs definidos, se bem que eu acredito que neste caso os RTOs, não acredito, sei que os RTOs não tenham sido cumpridos, e é por isso que neste momento, nestas organizações, se está de certeza, não tenho informação nenhuma sobre isso, mas do que eu conheço, do que trabalhei com eles, não tenho dúvida que estão neste momento a trabalhar sobre, perante o que aconteceu, que medidas é que podemos tomar, que alternativas, de modo a que dentro de uma outra situação que possa vir a acontecer, estejamos preparados para isso. Eu também trabalhei muito com o aeroporto de Lisboa e sei o que é aquela equipa de bombeiros estar sempre preparada para uma coisa que esperemos que nunca venha a acontecer. Mas o grau de prontidão, o grau de estar preparado pelos efeitos que quando acontecer possa ser grave, são determinantes para que possamos ter confiança no funcionamento, neste caso do aeroporto de Lisboa. E, portanto, também é importante saber qual é as medidas para o retorno à normalidade, e estas são as peças que contêm um, um, um plano de continuidade de negócio. É importante haver uma equipa de gestão de crise, saber quem faz o quê, quem comunica o quê. Nós vemos muitas vezes, em muitas situações, pessoas pouco preparadas para falar em público perante situações de disrupções. ahm, Vemos às vezes até algumas informações contraditórias pelas organizações, e tudo isto, esta norma nos obriga a refletir. Que equipas, quando é que são ativadas, como é que funcionam, ah, onde é que funcionam, ah, quem, quem lidera operações, quem lidera comunicação, ah, e estas equipas são de gestão da crise, são equipas que também devem testar-se com regularidade, porque nada funciona bem se não testarmos o que é que eventualmente possa ser melhorado. Então, a simulação teórica, chamado teste de mesa, com cenários hipotéticos, em que as pessoas vão vendo, então, se acontecer isto, quem faz isto sou eu, não isso faço eu. Até esta round table de teste permite perceber até que ponto é que cada um conhece os seus papéis e quais são as atividades a seguir. Os testes funcionais são muito importantes, e exercícios completos. Ainda há pouco tempo foi anunciado um exercício com- completo de uma organização de fabrico de automóveis, em que foi possível testar o que é que funcionaria e não funcionaria em situações de disrupção. Ah, as lições aprendidas, o olhar para estas situações, o perceber como é que correm, são ah, fundamentais. E quando eu falo de, com ou sem certificação da norma, adotar os princípios da norma, falo em ter essa cultura para que no dia a dia as pessoas vão tendo presente, nomeadamente através dos testes, através de informação, de divulgação, saber que, o que fazer em situações de disrupção, evitando percas, às vezes até de vidas humanas, e também, naturalmente, de valor, quer por bens patrimoniais, quer por perca de negócio. Portanto, esta cultura de resiliência é muito importante, através de ações de sensibilização, de incorporação de práticas de continuidade das operações, de um compromisso efetivo da liderança
com as situações e com a formação das pessoas, não só em termos de criatividades, como de liderança mesmo dos processos para quem tem essas responsabilidades. Sem uma cultura de continuidade de negócio, as medidas não vão funcionar. A comunicação, como vimos no caso do apagão, são fundamentais. Ah, Há o tal kit de sobrevivência. Eu, por acaso, tinha um rádio de pilhas, tinha e tenho um rádio de pilhas, senão a partir das 3 da tarde não sabia o que é que se passava. São tudo ah, situações em que, perante as nossas realidades, nós devemos ter em conta o que fazer. A norma apela para a questão da comunicação interna, é muito importante. Como é que mantemos os stakeholders informados, como é que estão informados e até alinhados com as atividades. Muitas vezes, ainda agora recentemente, quando foi este Marto, que se chamava aquele furacão, um cliente meu que funciona no centro de Lisboa teve problemas com a acessibilidade ao edifício porque a estrutura de vidro se quebrou. Ter parceiros preparados para nos receber, no fundo foram trabalhar para um parceiro que tenha identificado e que tem condições para os receber e, portanto, 2 horas depois estavam a trabalhar à mesma sem grandes questões. Uh, todo este tipo de relações são importantes. Não vou estou a chamar a atenção que os fornecedores e a nossa rede de clientes e de parceiros e de detentores do capital também, naturalmente, é muito importante para que possamos até refletir sobre as medidas e onde é que até a interação entre várias organizações nos permite a retoma rápida do negócio. É muito importante comunicar bem para fora e ter as redes sociais hoje em dia não há volta a dar. Se as nossas organizações têm a página das redes sociais, ter alguém preparado também para interagir com elas, de modo a que os impactos não cresçam por via das dúvidas do que está a acontecer e haja uma clara posição da organização perante as situações. A cadeia de fornecimento, portanto, é muito importante. Como é que nós garantimos que a cadeia de fornecimento se mantém, avaliando dos riscos dos fornecedores, perceber os fornecedores que estão ou que não estão preparados. Ahm, em alguns negócios já se prepara a exigência de mostrar que medidas é que tomam em caso de disrupção ou como é que estão preparados para garantir a continuidade das suas atividades, porque elas são determinantes para nós. E, portanto, já estão incluídos em requisitos contratuais e, no fundo, eh, para quem está aqui ligado às normas, as auditorias de segunda parte são cada vez mais vulgares em negócios que dependem muito da conjugação de todas as partes interessadas. Só porque é mais simples relembrar que hoje em dia uma fábrica como a Alta Europa o que faz é juntar peças que vêm de todo o lado. Em rigor, nada é fabricado ali é só um juntar de peças. Isso quer dizer que todos os requisitos contratuais têm que estar muito claros, porque aquela peça, quando chegar, tem que encaixar, se calhar, com um grau de desvio não superior a 1 milímetro naquele sítio, e as coisas todas têm que funcionar, e isto requer muito controle das atividades entre os diferentes fornecedores, e leva a esse cuidado.
Daí, as tais auditorias de segunda parte e a necessidade de diversificação sempre, sempre que possível. Nós tivemos um grande problema com o apagão com as redes de telemóveis. Parece que a Mel funcionou, melhor que os outros. Não estou a fazer publicidade, parece, eu pessoalmente não tenho Mel, não sei, mas da informação que recebi foi a que funcionou, melhor, mas para alguns negócios a importância de ter pelo menos, um 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 outro meio de comunicação ou até, um outro contrato ou um telefone, nem que seja descartável, de uma outra rede, é importante. Em países eu trabalho muito com Cabo Verde, em países como em Cabo Verde, está preparado claramente a ver, os 2 operadores, porque, as disrupções estão estão mais presentes. Não é que falhe muito hoje em dia, porque não falha, mas a cultura ficou lá pela dificul pela pe pela pela pelas dificuldades, e para quem conhece a cidade da Praia há uns anos, tinha muitos problemas de fornecimento de energia, portanto, os geradores são vulgares por lá. A tecnologia hoje em dia, até a maior parte das disrupções vem não é a maior parte, as mais frequentes, disrupções vêm por essa via e, portanto, os sites, quando são importantes para o nosso funcionamento, de estarem ativos, serem ativados de vez em quando, estarem por trás e serem facilmente postos no ar, são importantes. A virtualização, é, também, uma estratégia interessante e os sistemas de failover, os sistemas que permitem uma recuperação automática, são cada vez mais, hã, estão cada vez mais presentes nas nossas organizações que, dependem de tudo o que é tecnologia e, de facto, eu no apagão só trabalhei enquanto tive bateria para o meu computador. Hum, e se tivesse uma outra alternativa, eh, teria posto a funcionar todas essas preparações para funcionar a disrupção são importantes. Ah, os modelos de Software as a Service, para aplicações críticas, eh, são medidas que têm vindo a ser cada vez mais tomadas. Os armazenamentos distribuídos geograficamente, também são, medidas importantes. Durante as crises, ela ser, possível, escalar perante situações de modo a que possamos ir tomando as medidas que nos permitem voltar ao negócio são importantes. Naturalmente, estratégias robustas de backup, são, fundamentais. Hum, as encriptação de dados, hoje em dia quase que é impossível viver sem elas e, os testes de restauro, falámos um bocadinho sobre isso há bocadinho, são importantes. Nós, consideramos que, as organizações que implementam a 22.301, são mais resilientes, têm, menos riscos, têm uma vantagem competitiva por mais facilmente estarem, adaptadas a situações, de disrupção. E, portanto, este passar por toda, esta abordagem que falamos é, a melhor garantia que, estamos preparados. Uma avaliação naturalmente para se quisermos crescer para a certificação,
fazer uma gap analysis e ver como é que as coisas se passam é importante. Implementar, no fundo, desenvolver e aplicar os processos e os procedimentos de controle que falámos e as formações que falámos, passará naturalmente por uma auditoria interna, que é um dos requisitos de todos os sistemas ISO. A revisão pela gestão também faz parte de todos e requerer a certificação. Ah, importante que, para quem não está certificado, que olhe para esta primeira parte da gap analysis, de olhar para como é que estamos ou que não estamos, aquelas análises dos processos críticos e perceber o que é que, se os processos críticos estiverem parados, as implicações que têm nos nossos negócios são muito. Ah, ok, já parei. Obrigado pela chamada de atenção. Era de uma outra reunião e eu não tinha parado. Alguém pediu aqui para parar o AI e vou destruir o documento logo que acabemos este webinar. Uh, Naturalmente, hoje em dia, as normas estão todas interligadas, desde que saiu o anexo SL, a 9001, como diria, norma base. uh, Naturalmente, a segurança da informação está diretamente ligada. A segurança da informação já tem análise de disrupções e planos de continuidade, não com para situações de segurança da informação e não para todo o tipo de situações. Eu diria que aí acresce a continuidade do negócio. Falámos da gestão de risco e hoje em dia até pela qualidade de vida e a importância da relação entre o trabalho e a nossa vida, privada, normas como a 45001 ajudam-nos a pensar um pouco na nossa qualidade de vida. Queria partilhar convosco o tempo, como sempre, 1 hora é pouco, e queria ainda ver se alguém tem algumas dúvidas, mas queria partilhar convosco 5 casos eh, eh, reais. A Vodafone nos Estados Unidos, no UK, no Reino Unido, garantiu serviço ininterruptos numa rede móvel crítica, obteve, em 2012, obteve diferenciação competitiva e maior confiança do mercado. Sabemos que cá tiveram uns problemas que não correram tão bem. A Telefónica, também no Reino Unido, em 2013, assegurou a resiliência de infraestruturas críticas ao nível do Reino Unido, conseguindo um impacto mínimo de interrupções e poupança de custos. O Water Direct, em 2013, manteve o serviço operacional durante a falha de energia causada por tempestades, apoiou clientes quando mais precisavam. A Fujitsu do Reino Unido fez o exercício pandemia 2024, era aquele que eu falei há bocadinho, fez uma simulação global com 125 mil colaboradores em trabalho, zero impacto comercial ou de serviço reportado, portanto, puderam perceber que as medidas que tinham tomado estavam a funcionar. A Toyota recuperou 600 mil viaturas em 3 meses após ruptura total de cadeia de fornecimento, isto a quando do terremoto no Japão, terremoto tsunami no Japão em 2011. Estes são 5 casos reais de organizações que, estando preparadas com planos de continuidade de negócio, puderam diminuir os efeitos das disrupções no seu negócio. Uh, a validação regular é muito importante, a interligação com a cadeia de valor é muito importante, os ganhos reputacionais nas épocas pós-épocas de comunicação são naturalmente cada vez mais importantes.
a redução de custos da perca é um critério que devemos ter em conta e a cultura de resiliência, eu diria que é importante para as organizações. Se 60 e tal, 60 e pouco por cento têm desafios ao nível do compromisso da gestão com a implementação de um sistema de gestão de continuidade de negócio. Naturalmente, os recursos são limitados e, portanto, 80% das organizações referem isso ser um problema. A resistência à mudança, não vale a pena falarmos muito sobre isso, afeta naturalmente, implica muitas vezes até aquela situação de vamos criar passwords a mudar todos os meses, mas as minhas não, que eu sou dono da empresa e não quero ter que fazer isso. Tem a cultura de continuidade de negócio implica uma mudança de mindset face a algumas situações. É complexo. Algumas organizações e atividades requerem muita complexidade ao nível dos BIAs e dos RTOs e dos custos, de perceber a importância e onde é que é viável tomar medidas, e depois a manutenção do sistema também é naturalmente um problema. Nós, eu falei aqui dos casos de sucesso como exemplo de que é viável implementar um sistema e ele ser benéfico para nós. Hum, Acredito que as implementações tenham que ter muito a ver com a nossa realidade e, porque estamos em essa informação, nunca é demais referenciar que a formação contínua é muito importante. Tendências futuras, não vale a pena fugir à presença da inteligência artificial. A automatização, naturalmente, à medida que vai crescendo, também nos ajuda a mais rapidamente repor a nossa atividade. E a resiliência digital, eu diria que não vai parar de crescer, porque à medida que ganha importância também é mais atacada. Há alguns softwares especializados, há apoios de consultoria, há formações, há templates e checklists disponíveis. Hoje em dia, procurando na net, há muita ferramenta que peço desculpa que eu não sei porque houve aqui de facto uma duplicação. Ora bem, dava por terminada a minha apresentação. Vou também parar a gravação, ou será que eu me esqueci de pôr a gravar? Acho que me esqueci de pôr a gravar. Então, nesse caso, eh, perguntaria, perguntaria só se alguém quer fazer alguma pergunta, uma vez que não há. Se calhar há bocadinho enganei-me. Pedro, estás-me a ouvir? Estou.